Olá pessoal, eu sou o professor Divan e nessa videoaula nós vamos falar dos inversores de frequência nos que diz respeito às partes de conexão nas entradas e nas saídas, tanto a parte de potência como as entradas e saídas digitais e analógicas, que corresponde à parte de controle. Essa aula está sendo transmitida tanto para o curso EFEC, como também para o nosso canal Eletrotécnica Moderna. Então roda a vinheta e a gente volta já falando desse assunto. Então aqui nós temos um modelo típico do inversor e a gente apresenta de forma bem genérica, porque vai ser possível você transferir esse conhecimento que você vai adquirir para outros modelos, tendo em vista que os modelos de inversor eles seguem um padrão, e é um padrão que é adotado em todos os modelos e séries de inversor. Vai ter uma pequena variação entre um e outro. Então aqui é possível a gente ver que nessa representação aqui a gente tem um disjuntor na entrada do inversor de frequência. Esse disjuntor ele vai garantir a proteção da instalação no geral, tanto do inversor de frequência como todo o restante do circuito. É um disjuntor motor. Todos os inversores eles vão seguir basicamente o padrão de posição dos conectores. Neste caso aqui, como você está vendo, você de frente com o inversor de frequência, as entradas representadas pela letra R e ST fica do lado esquerdo, ou seja, do seu lado esquerdo. E as saídas U, V e W, que corresponde à energização do motor, que vai ser a saída que vai conectar os condutores do motor, corresponde ao lado direito, que é representado pela letra U, V e W, que é a letra padrão para representar a conexão de motores trifásicos a ciclo de indução. Além disso, a gente tem o ponto de conexão de aterramento, tanto na entrada como na saída, aterramento de proteção. Esse aterramento de proteção ele vai estar ligado ao sistema de aterramento da instalação e também vai estar ligado à estrutura da carcaça do inversor de frequência, para garantir a proteção e equipotencialização de toda a base estrutural do inversor de frequência. Então, você tem que interligar a estrutura do inversor ao sistema de aterramento da instalação. Então aqui nós temos o ponto de conexão do aterramento representado assim e todos os fabricantes vão seguir o mesmo padrão. E aqui eu tenho o condutor de aterramento para saída do inversor. Esse condutor de aterramento na saída, ele também vai estar ligado à estrutura do painel elétrico e à carcaça do inversor de frequência. E isso vai garantir a equipotencialização. Além disso, é recomendado que o condutor que vai sair da saída do inversor até a caixa de ligação do motor, ele precisa ser blindado, ou seja, deve ter uma malha de blindagem em seu corpo, e essa malha de blindagem ela deve também estar ligada ao sistema de aterramento, interligando tanto o ponto de conexão na saída do inversor como o ponto de conexão de terra do motor, ou seja, a malha de aterramento tem que estar na estrutura e na carcaça do motor, para garantir que todo o sistema fique equipotencializado e não apareça diferenças de potenciais indesejadas. Essa é a parte de força, basicamente, de todos os inversores de frequência. Se o inversor de frequência for monofásico, ele vai ter duas conexões de entrada, dois bornes de entrada, que um vai corresponder à fase 1, à fase 2 ou fase neutra. E a saída, naturalmente, vai ser convertida para uma rede trifásica. Então você vai ter as três conexões normais na saída do inversor. Aqui a gente apresenta a parte estrutural dos conectores de entrada. Os conectores de entrada, eles compõem tanto as entradas digitais, saídas digitais e saídas analógicas e entradas analógicas. São os conectores de controle propriamente dito, onde o inversor receberá todas as informações necessárias de campo para que ele possa executar a partida do motor, parar, iniciar, mudar de rotação, mudar o sentido de giro e outras funções
que obviamente venha a ter em função da necessidade do processo. A quantidade de conectores no inversor de frequência vai depender da quantidade de recurso que esse inversor tem e vai depender muito também do que se usa em campo. Para você fazer aplicações básicas, você vai comprar um inversor com o mínimo de recursos possível. Claro que isso vai baratear o modelo ou o tipo de inversor. Mas quanto maior for o nível de recursos que esse inversor disponibilizar, maior vai ser a quantidade de conectores de entrada desse inversor. Porém, todos os inversores, por mais básicos que seja, ele precisa ter essa configuração mínima aqui, que nós estamos apresentando aqui para você. Essa configuração mínima, ela trazida aqui para a gente aprender, ela vai dar condições para que você interprete qualquer modelo de inversor de frequência, porque eles vão seguir essa mesma linha de padrão. Algumas situações vai mudar em relação à posição dos conectores, a quantidade de conectores. Como eu já falei, a quantidade de conectores vai depender do número de recursos que o inversor disponibiliza. E os números representativos desses conectores também podem ser diferentes, mas eletricamente falando e considerando os controles, vão seguir o mesmo padrão. Outro ponto importante a se observar é a posição dos conectores em relação às funções fixas de cada conector. Pode mudar também as posições. Todo fabricante de inversor de frequência e todo técnico, ele tem por obrigação, tanto um como o outro, de utilizar os manuais para poder fazer as intervenções e instalações dos inversores de frequência. O papel do fabricante é disponibilizar a literatura do inversor, detalhando todos os passos, tanto de configuração como os passos de ligações e as particularidades daquele inversor. Então a guia para que você consiga fazer a intervenção no inversor de frequências são as suas literaturas. A nossa proposta aqui é trazer para você um meio didático para que você tenha uma visão e transfira essa visão sobre o inversor de frequência em relação ao conhecimento de análise de circuito elétrico e para que você já entenda como é estruturado esses conectores e aí você possa fazer as interações necessárias. Lembrando que sempre vai ter as orientações elétricas, eletrônicas e de configuração nos inversores de frequência necessárias para que você consiga fazer a montagem e ligação. Agora, para que você entenda, você precisa conhecer os conceitos fundamentais de comandos e controles elétricos e automação. Então essa é a nossa finalidade aqui agora. Nesse board de conexão nós temos aqui 12 conectores. Eles estão divididos em 3 partes. A primeira parte, que vai de 1 a 4. Essa primeira parte, ela corresponde aos bornes de entradas digitais. Todas as possíveis entradas digitais nesse modelo de inversor estão aqui, que são 4 entradas digitais. Essas entradas digitais, elas são de uso já pré-definido, pré-determinado. Muitos inversores, eles permitem que essas funções dessas entradas digitais sejam mudadas à medida que você precise. Essas entradas, elas podem não ser fixas. A sua função pode não ser definida. Você pode modificar em função de programação. Quando o inversor ele foi projetado e ele permite isso. No caso do inversor básico, certo? De uso bem genérico, às vezes esses recursos são limitados e já vem predefinido o uso das entradas, principalmente as entradas principais, que são as entradas de habilita geral, como está aqui, habilita geral, que ela pode ficar sem função ou pode fazer o papel de habilita geral. Então ela é exclusiva para quê? Para habilitar geral o inversor. Agora o que quer dizer esse habilita geral? Esse habilita geral é justamente um comando para que o inversor entenda que
Se for solicitado qualquer ação, ele execute a ação. Se por acaso essa habilita geral não estiver utilizado, então o inversor não vai fazer as funções necessárias. Neste caso, obrigatoriamente, se você não utilizar um comando de habilita geral, você tem que garantir que essa entrada 1 ela fique ligada diretamente ao GND, ao comum, que aqui é apresentado como conector 5. Esse conector 5, nesse inversor de frequência, ele é a fonte e é o 0 volts. Significa dizer que quando eu tenho 0 volts na entrada 1, o habilita geral está ativo. Todos os inversores de frequência eles usam fontes internas. Alguns inversores permitem que você use fontes externas. Agora isso precisa ter uma preparação e o inversor precisa dispor desse recurso. Em algumas situações isso é configurável também. No caso do inversor de frequência apresentado aqui, ele tem uma fonte interna e essa fonte interna ela que vai determinar o estado das entradas digitais e das saídas digitais e também das entradas analógicas e das saídas analógicas. Então tudo vai ser em função da fonte interna do inversor. No caso aqui, para as entradas digitais e entradas analógicas, o condutor 5 é o comum, que é o 0 da fonte interna desse inversor. Então, para que a entrada esteja em nível lógico 1, eu preciso fazer com que chegue 0 volts nessa entrada aqui. Se eu abrir a entrada, ou seja, tirar eletricamente aqui essa conexão, naturalmente eu vou ter a entrada flutuante sem um valor de 0 volts, que é um valor referência dentro da fonte do inversor. Eu preciso ter 0 volts nessa entrada, que é o 0 volts de referência da fonte interna. A segunda entrada nesse inversor aqui, ela serve para quê? Para inverter o sentido de giro, que é a entrada 2. Você habilita ela e quando ela mudar o estado, ela vai mudar o sentido de giro do inversor de frequência, ou seja, o inversor de frequência vai inverter a rotação do motor. Neste caso aqui, S1 é a chave representada. Essa chave aqui, quando comandada, o inversor vai entender que deve mudar de rotação. Então, a entrada 2 aqui é para mudar o sentido de giro. Como eu já falei, todos os inversores vão seguir um padrão e esse padrão pode ser diferente em relação ao posicionamento desses conectores e as numerações, mas essas funções vão existir na maioria dos inversores de frequência. Lembrando que as entradas digitais elas são utilizadas para comandos externos, quando eu preciso fazer um comando via botão, via distância, via operador à distância. Mas essas funções de comando geralmente também tem disponível na interface do inversor de frequência. Lá na IHM, que é lá na frente do inversor, vai ter lá alguns botões e a maioria dessas funções básicas, que são liga, desliga, inverte rotação, starta, reset, todas essas funções básicas de controle, de comando, que é o necessário para que o inversor funcione, vai ter lá também na IHM. Só que quando você opta por fazer o acionamento via entradas digitais, essas funções elas são desabilitadas, elas precisam ser desabilitadas. Em algumas situações, dependendo da necessidade, essas duas funções ficam disponíveis, mas isso aí vai depender também de meios de configuração que o inversor disponibiliza. Então, neste caso aqui, eu vou inverter a rotação utilizando o S1. Essa simbologia de botão aqui corresponde a um botão de posição fixa, sem ser um botão de pulso. Então, uma vez eu acionando S1, eu vou manter o inversor girando num determinado sentido. Quando eu abrir o S1, o inversor deixa de girar no sentido e muda de sentido de rotação. Isso também pode ser configurável, qual vai ser a rotação inicial do inversor. Neste caso aqui, quando tem 0 volts em 2, na entrada digital 2,
o inversor vai mudar o sentido, ou para a esquerda ou para a direita, isso aí vai ser relativo. A entrada D3 aqui é uma entrada de função de reset. Para que é o reset? Quando o inversor registrar alguma falha, para que não seja necessário desenergizá-lo, eu vou usar a entrada digital 3 para resetá-lo, para restabelecer, para pedir para que ele volte para a condição normal e tente partir novamente quando for solicitado. Nesse caso aqui, o botão de reset é um botão de pulso, ou seja, eu só preciso mandar durante alguns segundos ou milésimos de segundos um valor de 0 volts para a entrada 3. Então a entrada 3 vai entender que deve, o inversor recebendo a informação da entrada 3 vai entender que deve fazer o restart após o comando de acionamento. Ele reseta, ele apaga a falha e ele volta para a condição de trabalho. Quando for solicitado, ele vai voltar a partir, se a falha foi resolvida, se o reset, após o reset, foi identificada uma falha e essa normalidade foi retirada do sistema. E a entrada D4 é o comando de gira e para. Esse comando de gira e para, ele vai servir para quê? Eu posso utilizar a entrada 4 para dizer quando é que o inversor deve gerar frequência e aí naturalmente o motor começar a rodar. Se o habilita geral estiver ativo, quando eu acionar o gira ou para, o inversor vai rodar. Isso vai depender de quê? Vai depender de quantas entradas digitais eu vou estar utilizando aqui. Então essa entrada 4 pode ser utilizada como um comando de start, ou seja, de início do inversor de frequência, para ele para modo gera frequência e aí rodar o motor. Neste caso, essa configuração aqui eu estaria utilizando todas as quatro entradas digitais. Então S3 aqui, quando eu acionar S3, que é um botão também de posição fixa, ele vai manter o inversor girando, rodando. E toda vez que eu mandar essa botoeira aqui para 0 ou para 1, eu mudo o sentido de rotação. Se eu não utilizar a entrada 4 para gira e para, eu poderia simplesmente fazer o seguinte, utilizar essa entrada aqui para iniciar a frequência, e aí eu não utilizaria o sentido de gira ou para, mas sim eu utilizaria o habilita geral para parar e desligar e ligar o inversor. Mas aqui é a forma mais completa e mais evidente para que você faça o controle básico do inversor. Isso é uma configuração que pode ser modificada dependendo da situação. Eu poderia utilizar apenas 2 entradas digitais para fazer o comando do inversor. E isso também é muito relativo ao tipo de inversor e o que você vai aplicar. Então, mas aqui você tem uma visão já bem básica do que seria as entradas digitais do inversor de frequência. No segundo grupo de bornes aqui, que vai de 6 a 7, retirando aqui o 5, que o 5 é o comum, certo? É o 0 da fonte, onde vai ser referência para todas as entradas digitais e analógicas. Então, nesse caso aqui, eu tenho o básico para entradas analógicas. A entrada 1, que está representada por A aqui, que é a que corresponde à representação de entradas analógicas, por isso que é a letra A. O I é de input e o 1 aqui é evidente que é a entrada 1. Então o 6 aqui é a entrada 1. O fabricante desse inversor, ele traz uma instalação básica completa do inversor de frequência. É uma orientação para que você starte o inversor de frequência com as condições básicas dele, sem muitos detalhes. É o básico. Para você fazer, claro, instalações mais amplas, com mais funções, você precisa, claro, isso vai depender da necessidade do seu processo. Então aqui, ele trouxe também um controle de velocidade externo, que é um potenciômetro. A entrada 1 aqui, que é a entrada 1 analógica, que é representada pelo borne 6, ela está usando um potenciômetro. Então aqui você vai ter o comum do potenciômetro, que vai para a entrada, onde aqui vai ter a variação da variável. Essa variação vai ser em função do ajuste do potenciômetro. E aqui eu tenho o 0 da fonte e aqui eu tenho o mais 10 volts, que é justamente a tensão de referência para controle analógico em relação à tensão, à entrada analógica volts.
entrada analógica de tensão. Então, A1 nesse inversor aqui é a entrada analógica de tensão. E aqui o fabricante traz um potenciômetro representando a ligação do controle de velocidade externo. Já a entrada 2 aqui, analógica, é uma entrada reserva que eu posso usar para outra função e também poderia utilizar para a função de controle analógico. Aqui eu estou vendo só as conexões e as orientações elétricas. Não tem orientação em relação à funcionalidade dessas entradas, que a gente vai ver no manual do fabricante. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns detalhes onde ele faz uma representação mais ampla de toda essa estrutura do inversor em relação ao conceito eletroeletrônico de funcionamento. Duas entradas digitais, a saída da fonte do 10 volts, que é para a entrada analógica. Eu tenho duas saídas analógicas. E aqui no terceiro conector, grupo de conector que vai de 9 a 10, são as saídas. Então, nessa saída aqui, nesse conector, eu tenho uma saída analógica, uma apenas. Aqui é o A de analógica, O de output, saída, e 1 que é a única saída que eu tenho analógica. Essa saída analógica vai ser gerado um sinal, que é um sinal com gradiente de variação, claro, analógico, e pode gerar um sinal de 4 a 20 ou 0 a 10 volts. E esse sinal vai ser usado para fazer controle de outras condições em função do que você precisa dentro do processo. Se você precisa que quando a frequência varie, você manda um sinal para alguma coisa tomar uma posição, uma ação, ou controlar uma válvula ou qualquer outro dispositivo que esteja relacionado ao movimento ou acionamento do inversor, você vai utilizar essa saída analógica. Da mesma forma, as saídas digitais, certo? Nesse caso aqui, esse inversor de frequência ele dispõe de uma saída digital, que é uma saída relé, certo? Onde ele tem um contato NF e um contato NA, com 11 como comum. Neste caso, você vai ter duas possibilidades aqui, tanto de utilizar um contato NF, o contato NF vai estar em nível lógico 1, quando o inversor estiver desligado ou parado, sem fazer o controle de nada. Ele continua desligado ou fechado enquanto o inversor está em stop, mesmo estando com habilita ativo. E isso também pode ser configurável, depende do modelo, do tipo e do recurso que o inversor disponibiliza. Isso aí vai ser muito relativo, mas pode ser configurado. Mas a gente sabe que aqui tem um contato de NF disponível para que você utilize ele em função das necessidades imprimidas pelo processo. O comum, onde você vai colocar o condutor, que vai tanto permitir condução para o NF como para o NA. Eu vou utilizar, claro, nessa situação aqui, uma fonte externa para alimentar uma determinada carga em função da mudança do status desse relé, que é mais ou menos o que a gente vai ver aqui. Eu tenho uma bobina interna, essa bobina vai ligar os contatos, vai fechar o contato NF e mudar o contato NA, e aí você vai ter as possibilidades de acionamento. Posteriormente nós vamos ver um exemplo sobre isso. Então, saída relé que vai ligar uma lâmpada, mandar um sinal para o inversor de frequência, para outro inversor de frequência, se for o caso, para um CLP, para outro uma sirene, para qualquer coisa que seja necessário ligar em função da mudança e da partida desse inversor de frequência. Então, todos os inversores vão seguir esse padrão em relação à estrutura. Para a gente fechar essa aula, eu vou abrir aqui rapidinho o manual do inversor de frequência e aí a gente consegue visualizar algumas questões sobre o inversor de frequência em relação à interpretação elétrica do controle aqui dessas entradas. Então aqui nós temos a representação, como eu havia falado para vocês, de toda a estrutura interna do inversor e as orientações sobre as determinadas entradas digitais. Que eu tenho a entrada D1 como apresentado lá, a entrada D2, a gente já explicou a entrada D3, a gente tem aqui a interligação e pelos respectivos contatos que vão ser utilizados em campo para os comandos das entradas digitais. Aqui eu tenho uma representação de um potenciômetro,
onde o sinal de entrada para variação da frequência vai ser na entrada 6. E eu tenho aqui os 10 volts, que vão ser a referência para o potenciômetro. E o 5 aqui, ele também é o 0 volts, que é o GND para todas as entradas digitais. O 6, ele pode ser tanto uma entrada digital como uma entrada analógica. Agora, como é isso? Como é que ele pode ser dois tipos de entrada? No caso desse fabricante aqui, ele fez o seguinte: eu posso utilizar a entrada 6 também de forma digital. Por quê? Essa entrada aqui, ela vai fazer o controle de velocidade do inversor em função de uma variação do potenciômetro, utilizando o 7 e o 6. O 7 é a entrada a saída da fonte, que é a referência do potenciômetro, certo? De 10 volts, que vai ser o valor de tensão que vai variar em função da resistência ohmica variando aqui no potenciômetro, consequentemente a varia aqui na entrada, e o inversor entende que tem que modular a frequência. Mas, se nesse sistema, nessa configuração, eu estiver utilizando um PTC, certo? Que é um dispositivo de proteção térmica que vai ser instalado lá no motor, ele pode mandar um sinal de 0 a 1. Então, nesse caso, eu vou poder utilizar um sinal digital para a entrada 6. Agora, eu vou ter que ir lá num parâmetro P35 e determinar que tipo de utilização eu vou fazer aqui nessa entrada 6. Então, ela tem várias funções, a entrada 6, que pode ser configurável, ela pode ser mudada na configuração do inversor. Então, lá no parâmetro 35, tem todas as opções necessárias para que você possa ajustar e mudar em função do que você vai usar na entrada 6. Já aqui eu tenho as saídas digitais. Tenho uma saída relé. Essa saída, por que a saída relé? Porque ela não é transistorizada, é um contato eletromecânico. Tem um relézinho lá. O relé, a bobina do relé é alimentada pelo sistema microprocessado do inversor de frequência, e aí ele vai fazer o acionamento em função do que você determinar na configuração também. Então, ó, o COM é o 11, ponto comum do relé, o NA, que é o contato comum do relé, certo? E você pode determinar no parâmetro P277, certo? Várias funções para os contatos também, NF e NA. Nesse caso aqui, ele diz o seguinte: ó, o contato NA no P27, eu posso fazer o uso de, por exemplo, sem erro, ou seja, esse contato vai mudar o status se o inversor estiver sem erro. Eu posso determinar algumas funções para esses contatos. Como é que eles vão mudar de função? O que é que eles vão informar para mim em relação ao estado do inversor? Então, isso é muito relativo também em relação à quantidade de recursos que o inversor tem. Tem inversores que vão ter várias saídas digitais, saída relé, e vão poder fazer várias outras funções, certo? E você pode configurar as funções desses relés. Então, todos os inversores vão seguir esse padrão básico. Uns vão ter menos funções, outros vão ter mais funções. Mas esse é o padrão básico e é o mínimo que o inversor precisa ter. Isso é um mínimo. Um inversor de frequência, se não tiver essas partes aqui apresentadas, não é um inversor de frequência.